Então, na aula passada, a gente deu introdução, né, ao... Na aula passada, a gente deu introdução à unidade, ao módulo, em que a gente vai falar sobre animais cordados, protocordados, craniados. Bom dia. Bom dia, Lívia. E aí, as características gerais dos cordados, que se divide em alguns grupos, mas a característica geral que todos têm é a notocorda, né? Que a gente viu aqui num corte longitudinal, num corte transversal, a presença de celoma, que é a cavidade, a notocorda, que é o tubo nervoso acima, abaixo do tubo nervoso dorsal. E aí a gente tem que os cordados eles são deuterostomados. A gente viu algumas características gerais relacionadas a esse grupo. Hoje a gente vai especificar mais, né? Porque aqui, bem no início, fala que o quê? Ó, é que ele é dividido em 3 subfilos: os tunicados ou urocordados, cefalocordados e craniados. Então hoje a gente começa com os tunicados. Os tunicados, ou também chamados de urocordados, são animais marinhos pertencentes ao subfilo Tunicata de hábito céssio, vivendo aderidos a substratos submersos. Podem ser encontrados desde regiões polares a regiões equatoriais. Dependendo da espécie, os animais podem ser solitários ou formar colônias. No litoral do Brasil é comum encontrar exemplares de tunicados de coloração escura, denominados assídeas, que vivem aderidos às rochas submersas. O corpo dos tunicados é revestido por um envoltório espesso chamado de túnica, constituído por um polissacarídeo muito semelhante à celulose. Os tunicados apresentam 2 aberturas corporais, que é o sifão inalante ou bucal, por onde a água do mar penetra no corpo do animal, e o sifão exalante ou atrial, por onde a água retorna ao ambiente. A boca localiza-se no fundo do sifão, que conduz a água para um grande faringe, perfurada por muitas fendas e com um sulco revestido por células ciliadas, o endóstilo. Deixa eu só ver, passar aqui, para vocês verem mais ou menos como ele é. Ó. Aqui, essa letra C é uma larva de uma assídia, e essa daqui, que é a letra B, e a letra A, é a larva na sua forma, né? Mostrando essas características. E aqui um adulto. Conforme o que eu falei, ó, tem um sifão inalante, aqui, que é por onde entra a água. E um sifão exalante, que é por onde sai a água. Só que na entrada da água, eu tenho a boca, que vem logo no fundo do sifão inalante, e que é ela que é responsável pela distribuição da água no interior da assídia, que depois vai ser liberada pelo sifão exalante. Nisso a gente tem, ó, um sistema digestório aqui, ó, incompleto, mas que faz parte da digestão dela, do processo de digestão. Então, aqui eu tenho um ânus, que tem um canal retal, que vem até o estômago, que aqui no estômago eu tenho o processo aqui que é o que não se assemelha ao sistema digestório que vem depois da boca. Que a gente tem sucos produtores de muco, faringe, músculos aqui, fendas faríngeas, a túnica, que é essa capa aqui, ó, mais escura, por isso que era chamado de tunicado, o átrio, que já é relacionado à circulação sanguínea, a gônada, que é a produção de gametas, o coração, tá aqui, o estômago e o poro genital, que é relacionado à gônada, onde produz o gameta masculino e feminino. Então, essa é uma estrutura de um tunicado. Voltando aqui de novo para as características gerais que ele tem, a gente tem, ó, sifão inalante, sifão exalante, as fendas faríngeas e o sulco, chamado de endóstilo, onde a água atravessa as fendas, segue para a câmara chamada de átrio,
de onde sai para o meio externo através do sifão exalante. Tunicados adultos não apresentam um tubo nervoso nem notocorda, e a sua única característica que lembra um cordado são as fendas faríngeas, que é uma característica dos cordados também. A notocorda restringe-se à cauda das larvas, daí o outro nome do subfilo chamado de urocordada, que significa notocorda na cauda. Durante a metamorfose para a forma adulta, a cauda regride e a notocorda desaparece. Então, indo para cá para a imagem de novo, passando agora da parte do adulto e indo para a larva, a gente tem o olho, que aqui também se desfez no processo, o sifão inalante, que ainda é primitivo, o sifão exalante, que também ainda está em desenvolvimento, o tubo nervoso dorsal, que fica acima da notocorda, o coração, o tubo digestivo. Bom dia, professor. Não tinha visto a mensagem, Bom não. dia. E a cauda pós-anal, né? Que aí termina o ânus e tem a cauda aqui pós-anal. E aqui a notocorda que só tem na fase larval. Depois que ele cresce, que ele vira adulto, ele não tem mais essa notocorda. Então ele é inserido no grupo dos cordados por conta da notocorda ainda na fase de larva, na fase larval. Aqui a gente ainda tem outras características relacionadas aos tunicados. O sistema digestivo, eles são filtradores. As partículas de alimento presentes na água inalada aderem a um muco produzido pelo endóstilo e são conduzidas ao estômago por meio de batimentos dos cílios. E a digestão ocorre no estômago e no intestino e os nutrientes absorvidos são distribuídos a todas as células do corpo pela hemolinfa, que é tipo um líquido parecido com sangue. O sistema circulatório é aberto, seu coração localiza-se abaixo da faringe, bombia a hemolinfa, que é esse tipo de sangue. A hemolinfa deixa as artérias e penetra em grandes bolsas, chamadas de sinusoides, onde ocorrem as trocas gasosas para eles respirarem. Daí a gente tem o sistema nervoso, que as larvas elas possuem um tubo nervoso dorsal, do qual parte para os diversos órgãos. Durante a metamorfose, o sistema nervoso modifica-se, restando apenas um único gânglio, do qual partem nervos para diversas regiões do corpo. Os órgãos sensoriais são apenas receptores táteis para eles entenderem o que está à volta deles. A reprodução é monóica, que no caso um tunicado ele tem os dois sexos, ele é hermafrodita. Os gametas saem do corpo pelo sifão exalante e a fecundação ocorre no mar. O zigoto desenvolve-se em uma larva, um cauda sustentada pela notocorda, e após nadar durante algum tempo, a larva fixa a um objeto e sofre a metamorfose, que é a partir daquele objeto que ela se fixou, aquele ambiente que ela vai se desenvolver. Alguns tunicados também têm reprodução assexuada por brotamento e originam colônias. Deixa eu abrir bem aqui para botar aqui tunicados, para ver se eu tenho imagens reais para mostrar para vocês. Pronto. Olha aqui, ó. Isso daqui é um tunicado real. Como é que ele é na realidade? Ele tem mais ou menos este formato. E essa parte aqui de fora é a chamada túnica, que é uma casca que ele tem. Deixa eu ver aqui outro exemplo parecido com o que a gente estava falando. A maioria deles é transparente. Então, poucos têm essa aparência de mais firme. Pronto, ó, essa aqui também. Tem tipo uma casca ao redor deles. Todos têm, mas é porque umas cascas são transparentes e não dá para visualizar direito. Ó, o sifão inalante, o sifão exalante. Certo. Agora, cefalocordados. Quando eu falo de céfalo ou encéfalo, vocês lembram de quê? Onde é que encontra-se o nosso encéfalo? E o que é o nosso encéfalo?
Quem saberia me responder? Bora, gente. Encéfalo. Onde é que fica nosso encéfalo? Nosso. No crânio. No crânio. Então, se o nosso encéfalo fica no crânio, então céfalo tem relação com a nossa cabeça. Então, quando eu falo céfalo, eu estou falando cabeça. Se eu falo... Da cabeça, não. Oi? Fica localizado no cérebro. Isso. Então, quando eu falo encéfalo, que fica localizado no cérebro, na parte aqui do crânio, ele fica mais ou menos na região aqui mais de trás, já quase pegando o pescoço. E aí eu tenho que se ele fica na cabeça, tudo que tem o nome céfalo eu relaciono com cabeça. Se eu falo céfalo-cordado, eu estou falando que essa notocorda, ou essa corda, ela fica próxima ou está contida na cabeça. Tem outros animais, como por exemplo polvos ou lulas, que elas são cefalopódes. Céfalo significa cabeça, pod significa pés. Então, cefalopode significa que eles têm os pés na cabeça. São os polvos e as lulas. Então, os cefalocordados são animais marinhos de corpo achatado lateralmente e afilado nas extremidades. A forma geral do corpo lembra dos peixes, mas se distingue deles, entre outras coisas, por não apresentar cabeça diferenciada. Os principais representantes do subfilo Cephalocordata são os anfíoxos, que medem poucos centímetros de comprimento, vivem semi-enterrados em praias de areia relativamente grossa, em posição quase vertical, com a boca exposta. À noite, eles nadam por meio de flexões laterais do corpo. Os anfíoxos são atualmente classificados no gênero Anfíoxus, que significa duas pontas ou duas extremidades, em substituição a um antigo gênero chamado de Branquiostoma, que significava boca com brânquia. Denominação anterior à descoberta de que os filamentos ao redor da boca do anfíoxo não são brânquias, mas cirros bucais que auxiliam na alimentação. O revestimento corporal do anfíoxo é fino e permite visualizar a musculatura metamerizada, organizada em blocos com forma de letra V deitada. Podem existir de 50 a 85 miótomos, dependendo da espécie. Vamos ver a imagem de um anfíoxo. Então, ó, a gente tem aqui um corte, um anfíoxo completo, então foi feito um corte transversal, né, no corpo dele para a gente ver. Então, nesse corte transversal, que o corpo dele continua para lá e continuava aqui para trás, a gente tem a epiderme, que é a camada mais externa de pele, os músculos, aí bem aqui o tubo nervoso, que é esse azulzinho aqui. Logo de baixo a gente tem a notocorda, que é esse amarelinho. Olha a notocorda por onde começa e onde é que ela termina. Por isso que cefalocordado. Ela começa bem na cabeça e vai por todo o corpo. Protonefrídeo, que é responsável principalmente pela parte de excreção de líquidos. Celoma, que é a cavidade. Seco hepático, que é para auxiliar no processo de digestão. As fendas faríngeas, que tem também nas assídias. E o átrio, que é o espaço aqui onde circula o sangue. Deixa eu mostrar para vocês um anfíoxo. Deixa eu ver se vai ter imagens aqui reais. Ok. Olha, um anfíoxo, como falou, ó, ele tem a camada de epiderme dele é transparente. Então, isso que a gente consegue ver aqui dentro dele já são os músculos e tem forma de V deitado, um V atrás do outro. Isso aqui é um anfíoxo. Então, tem as pontas meio achatadas. Dá para ver aqui, ó, o início da notocorda deles até o finalzinho, essa linhazinha branca. E tudo aqui dentro é todas aquelas outras características aqui mais de perto. Os Vzinhos formados na musculatura dele. Aí, voltando para cá, a gente tem as seguintes características. A região anterior do corpo é facilmente reconhecida pela presença de boca, rodeada por longos filamentos. Deixa eu voltar aqui para vocês verem.
Aqui, ó, os cirros bucais. Aí a gente tem que o quê? Que o sistema digestivo, partículas de alimento presentes na água aderem ao muco produzido principalmente pelas células ciliadas presentes no sulco, no assoalho da faringe. O muco e as partículas são transportadas pelas células diretamente para o intestino. Uma glândula em forma de seco hepático secreta enzimas na cavidade intestinal, onde ocorre a maior parte da digestão. Então aqui a gente tem, ó, o seco hepático, que eu falei, né, que auxilia no processo digestivo. Aí a gente tem o sistema circulatório, as trocas gasosas, fechado, o sangue flui para a região posterior do corpo por um vaso dorsal chamado de aorta, e dali para a região anterior por um vaso pulsátil, localizado na região ventral. Não há coração diferenciado. No sistema urinário, o anfíoxo é constituído por protonefrídeos, que eu falei, né, que auxilia no processo de eliminação de líquidos, arranjados de forma segmentar ao longo da região faringiana. Cada um deles é constituído por uma célula especial denominada solenócito, que retira excretas da cavidade celomática, eliminando-as num tubo renal que se abre na cavidade atrial. O sistema nervoso consiste de um tubo nervoso dorsal ligado a uma vesícula cerebral. Dele partem nervos para as diversas regiões do corpo, sendo capazes de detectar luminosidade. Ele também possui receptores táteis, olfato e paladar. A reprodução é sexuada e são dioicos. Eu falei agora em um que são monóicos. Então, quem gostaria de me falar o que são dioicos? Monóico é o mesmo que hermafrodita. Então, se monóico é o mesmo que hermafrodita, dioico, qual vai ser a característica de ser dioico? Hein, gente? Di refere-se a quê? Professor, não entendi a pergunta, não. Monóico. Isso, 2. Mas, ó, a assídia, que foi o que a gente viu antes, ela é monóica. Monóica é o mesmo que ser hermafrodita. Eu não vou explicar o que é hermafrodita, então só pensem nisso, né? Eu já expliquei. Mas monóico é o mesmo que hermafrodita. Se monóico é o mesmo que hermafrodita, então eu sei que dioico vai ser o contrário disso. Então, qual o contrário disso? Dioico, eu já apertei o que é di, falou que é 2. Então, tem alguma coisa a ver com 2. Ele vai ter só um, tipo, só Um órgão. ou feminino ou masculino. Isso. Dioico quer dizer que ele não vai ter os dois sexos, né? Não vai ter os dois genitais, ele vai ter só um. Ou vai ser macho ou vai ser fêmea. Então, se eu tenho um anfíoxo macho, para poder ocorrer a fecundação, eu preciso de outro fêmea, de outro que seja fêmea. Tem que ser o cruzamento entre eles, não tem os dois em um só. Di significa dois. Oikos significa casa. Então, são duas casas. Mono significa um. Oiko significa casa. Então, uma casa. Então, monóico só tem uma casa para os dois gêneros, para os dois sexos. E dioico tem duas casas, cada uma com Por um que sexo tá gravando? diferente. O que é esse negócio gravando? Porque eu vou postar Porque depois tá no gravando site. a aula, né? Ah, Então, meu Deus. o zigoto desenvolve-se em um embrião que passa por um estágio larval antes de adquirir as características de adulto, o que caracteriza o desenvolvimento indireto. Então, eu tenho desenvolvimento direto e desenvolvimento indireto. Nós humanos, dizem que nós temos o desenvolvimento direto. Por quê? Porque nós não temos fase larval. Então, na hora que a gente desenvolve o período gestacional, a gente já nasce pronto, né? Tipo assim, é um mini ser humaninho. A gente tem todas as características de um ser humano e a gente só vai desenvolver essas características, crescer. A gente não nasce sem uma perna ou sem um braço e ele vai nascer depois que a gente nasceu, né? Não vai crescer depois. A gente já nasce com todos os nossos membros, com todas as nossas características humanas, e depois essas características só vão envelhecer, né? A gente vai crescer e vai desenvolver, mas elas são as mesmas. Já quando fala que o desenvolvimento é indireto, é quando tem uma fase em que o indivíduo ele não é como ele vai ser quando adulto, que é chamado de fase larval.
Por exemplo, os sapos. Os sapos, eles têm desenvolvimento indireto, pois eles são primeiro larvas, depois girinos, até chegar a serem sapos. No caso dos anfióxos também, eles geram uma larva e essa larva vai se desenvolver no anfióxo. Nas assídeas, do mesmo jeito. Então, desenvolvimento indireto é quando eu passo por alguma fase antes de ser a fase adulta. Desenvolvimento direto é quando você já nasce, mesmo que pequenininho, com as características que você vai ter quando adulto. A maioria dos mamíferos, eles são desenvolvimento direto. A maioria não, se não me engano, todos os mamíferos têm desenvolvimento direto. Já os peixes, a maioria deles, dos peixes não, mas dos seres aquáticos primitivos, que são os inícios, eles têm desenvolvimento indireto. Poríferos têm desenvolvimento indireto, forma larva. Quinidários têm desenvolvimento indireto, forma larva. Assídeos têm desenvolvimento indireto, formam larva. Então, todos esses que formam larva é desenvolvimento indireto. E, por fim, a terceira e último grupo são o grupo dos craniados, que é onde nós estamos inseridos. Os craniados são animais cordados do subfilo Craniata que tem crânio, um compartimento resistente localizado na cabeça e onde estão contidos um encéfalo e a maioria dos órgãos sensoriais, que nós temos o olfato, a visão, a audição e o equilíbrio. Alguém sabe onde é que fica o nosso equilíbrio? Alguém já ouviu falar? Por onde é que a gente se equilibra? O que é que deixa nós equilibrados? Ou o que faz a gente... Eu sei. Vai, diga. É o cerebelo, né? É cerebelo, parece o nome. Sei lá. Cerebelo. Sei Mais lá. ou menos. Tem relação, mas tem outra coisinha. Ah, então. Tá perto do cerebelo. É um líquidozinho que fica aí, Isso. assim, atrás da cabeça. Exatamente. É um líquidozinho que fica aí dentro da nossa cabeça. É bulbo. Bulbo, não acho. Eu sabia que eu lembro. Como é, Kailane? É bulbo, sei lá, alguma coisa assim. Não, é com C. Não. Eu ia falar orelha. Mas tá certo. Coca-Cola. É dentro da orelha. Coca-Cola. Não é o líquido chamado Coca-Cola, não. Mas tá dentro da orelha, ó. Vocês estão chegando perto. Ó, tá dentro da cabeça, perto do cerebelo. Tá dentro da orelha, só que começa com C. Peraí, deixa eu pesquisar aqui no Google. Precisa pesquisar, eu sei a resposta. Eu só preciso eu queria que vocês dissessem. Mas é chamado de Encéfalo. cóclea. Ave Maria. Como é? Cóclea. Ah, Cóclea. Eu nunca nem tinha ouvido falar nesse negócio. eu já ouvi falar que eu Vou lembro. mostrar aqui pra vocês o que é uma cóclea. Eu lembro. E professor, você não passou em outra atividade não, né? Não, semana passada não teve. Vai ter essa semana. Ah, tá. Aí Eu só vou- vai encerrar com as atividades. Pra ir Oi? pro quarto primeiro. Aí você já vai encerrar, né, com as atividades? Essa semana? Não, esse mês. É um líquidozinho bem pequenininho, né? Não, a gente encerra esse Bem mês. pouquinho. Isso. A gente acha que ainda tem mais 2 ou 3 semanas de aula. Tá dando, eu vou olhar no meu Esse. cronograma, mas aí a gente encerra e vai pro quarto bimestre. Mas aí vocês ainda têm, eu acho que mais 2 semanas de atividade, que é essa, é a próxima, e na outra a prova. Ah, tá. Viu? E professor, depois o senhor fala quem tá devendo nota, tá? Eu vou lançar lá no... Eu fiz um link do Google Sala de Aula. Eu vou mandar para vocês, para essas últimas atividades, mas as que não tinha, que eu já tinha passado, eu vou conferir e eu falo para vocês. Eu fiz já todas lá que tinham. Certo. Até são 15. Aqui, ó, mostra para vocês. Aqui é a cóclea, ó. Ela é mais ou menos aqui, ó. É esse formatinho aqui que ela tem, tipo de caracol. E aqui dentro dela tem líquido. Ó, aqui ela dentro da orelha, ó. A orelha, aí o canal auditivo. Hoje tá aparecendo na tela não, professor. Não tá aparecendo na tela? Não. Com a imagem da cóclea? Agora apareceu. Tá. Agora apareceu. Ó, bem aqui a orelha. Vocês estão vendo, né? A orelha? Aham. Tá. Então, a orelha aqui. Aí bem aqui o canal auditivo. Aqui é o tímpano.
Aí bem aqui tem os ossículos. Depois dos ossículos vem a cóclea. Depois da cóclea, o nervo auditivo, que vai para o cérebro. Essa cóclea aqui, dentro dela, tem um líquido. E esse líquido é responsável pelo nosso equilíbrio. Quando a gente está, por exemplo, segurando um copo de água, né, que a gente está com um copo de água, pega este copo de água e mistura ele, roda, roda, roda. Quando a gente tira a colher, a água continua rodando. Então, por isso que a gente fica tonto, porque quando a gente fica rodando, 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 o líquido ele está rodando. Quando a gente para, ele É por continua rodando. isso. Por isso que a nossa cabeça continua rodando junto com o líquido. Uma técnica usada por alguns dançarinos para fazer com que não tenha tontura muito grande, né? Que a tontura não é tão fácil de evitar, mas para que a tontura não seja, você fique rodando todo o tempo enquanto está dançando, tem uma técnica de a mesma coisa de quando você está girando um copo de água, né? Que está girando aqui a água, girando, girando. E em vez de você tirar a colher, você dá uma volta rápida para o lado contrário de que você estava girando. Então, se você está girando para cá, aí do nada você para e faz pular de volta. O que é que acontece? A água, ela para de Rabi, girar. eles fazem isso mesmo. Então, É verdade, ó. a água para de girar, mas ela continua assim, né? Balançando, só que ela não continua girando. Então, se você está rodando muito para um lado, você gira a cabeça, na hora que você parar, você gira a cabeça automaticamente rápido para o outro lado. Porque aí dá como se fosse um choque no líquido que a gente tem na cóclea e você não vai ficar mais tão tonto, ou pelo menos a tontura vai acabar mais rápido. Então, voltando aqui para as características dos cordados, que tem olfato, visão, audição e o equilíbrio, a gente tem que, com exceção dos peixes bruxa, todos os craniados apresentam coluna vertebral, sendo classificados nos grupos também chamados de vertebrados. A coluna vertebral é constituída por vértebras, que são peças cartilaginosas ou ósseas alinhadas ao longo do dorso e da cauda do animal, que dão suporte e proteção à medula espinhal. Os primeiros craniados surgiram nos mares há aproximadamente 400 milhões de anos. Supõe-se que tenham se diversificado em duas linhagens, uma que originou os peixe-bruxa e outras que originou os vertebrados. A linhagem dos vertebrados se diversificou em dois ramos, que originou as lampreias e o outro originou os vertebrados com mandíbula, chamada de gnatostomados, que significa boca com mandíbula. A mandíbula é uma peça óssea ou cartilaginosa que se articula à caixa craniana e permite o animal abrir e fechar a boca. A lampreia, que é um tipo de animal vertebrado, ela não tem a mandíbula, que é esse osso aqui de baixo que a gente tem. A boca dela é em formato circular, porque ela não tem mandíbula. Os ancestrais dos tetrápodes diversificaram-se e originaram os anfíbios, cujos representantes atuais são anuros, salamandras e cobras cegas, e os amniotas, que compreendem répteis, aves e mamíferos. Então, numa escala aqui que a gente tem, de organização, a gente tem que o quê? Ó? Começou pelo... Deixa eu afastar bem aqui. Ó. Primeiro, as características começaram de um ancestral craniado, que se dividiu em hiperotrete, que são os peixe-bruxa, que não têm vértebras, e os vertebratas, né, os que têm vértebras. Dos que têm vértebras, a gente tem as lampreias e os que têm mandíbula e maxilar, que são os gnatostomados. Os que não têm mandíbula foram as lampreias. Os que têm foram divididos em condrictes e osteíctes. Condrictes é que tem cartilagem, como os tubarões, e osteíctes são os que têm ossos, que foram divididos em actinopterige e sarcopterige. Que o actinopterige são os peixes com nadadeiras radiais, que são os peixes que a gente conhece, e os outros que se dividem em mais dois, que foram em peixes pulmonados, e os tetrapodes, que são aqueles que têm 4 patas ou 4 pés. Nesses, que são tetrapodes, se dividiu em anfíbios e amniotas. Anfíbios, que são, no caso, o exemplo dos sapos, e os amniotas que têm líquido amniótico, né, no momento da gestação. Dos que têm líquido amniótico, que tem ovo,
com casca, que dominaram o ambiente terrestre, a gente tem os que são os mamíferos, que estão no grupo dos mamálias, e os répteis, que estão no grupo dos reptílias, que são características dos mamíferos, que é a maioria dos seres que nós conhecemos, e os que são do grupo dos reptílias, que entram os répteis e as aves. As aves, elas são uma evolução dos répteis conforme a teoria da evolução. Por isso que elas estão no grupo dos reptílias. Mas depois desse grupo dos reptílios, ainda tem outros grupos mais subdivididos que caracterizam as aves numa forma diferente que caracterizam os répteis. Mas aqui no grupo maior, eles estão no mesmo grupo. Então, aqui é um desenvolvimento, uma cadeia de desenvolvimento do menos evoluído dentro do grupo dos craniados, que são os peixes-bruxas, depois as lampreias, os peixes cartilaginosos, os peixes com nadadeiras radiais, os peixes pulmonados, que são aqueles que respiram fora d'água, os anfíbios, os répteis e os mamíferos. Depois, a gente vai encerrar a aula por aqui. Na próxima aula, a gente vai estudar um pouco sobre a organização esquelética, de como é um esqueleto de um ser humano, no caso de um craniado. Mas eu já vou passar a atividade para vocês, que eu vou colocar lá no Google Sala de Aula. Eu vou olhar ainda as questões aqui, mas provavelmente vai até a questão 14 que a gente está indicando aqui, porque a gente já vai ver faltando só essa página, para ver sobre a organização estrutural, e quase não tem pergunta sobre essa página, então vai até a questão 14. Mas eu vou botar lá vou mandar o link para vocês, do Google Sala de Aula, para vocês entrarem, e aí a partir de lá já vai ter um prazo direitinho, uma data para vocês entregarem essa, e eu vou olhar para vocês quem ainda falta responder as que já tinham no Google Forms, e mandar para vocês dizendo quem ainda não respondeu ou que não chegou para mim, certo? Fazer a chamada. Luan. Luan. Presente. Kailane. Presente. Carielle. Presente. Eduarda. Presente. Rodrigo. Presente. Lívia. Presente. Laércio. Presente. Rian. Rian. Kevin. Presente. Rian. Rian, acho que foi almoçar. Então, gente, a gente encerra por aqui.